queridos amigos do canal Serviço da Rainha, paz e bem a todos. Estou aqui em nome do canal hoje para apresentar a você que nos acompanha e você que acompanha também o canal Lina Luz e tantos outros que falam de Medjugorje nas redes sociais e também no YouTube. Eu queria informá-los sobre alguns livros que eu vou apresentar a vocês. São 3 livros na verdade. Vou começar por esses 2 livros. O livro com as mensagens de Nossa Senhora e o livro Rezem com o Coração. 2 livros que são editados pelo Secretariado Rainha da Paz de Belo Horizonte e que chegou a nossas mãos. Este livro que nós queremos divulgar e, portanto, muito importantes na caminhada de quem quer conhecer, de quem já esteve em Medjugorje ou quem sequer pisou lá, mas que conhece a espiritualidade que acontece naquele lugar. Pois bem, em relação ao livro Medjugorje, Mensagens da Rainha da Paz, ele começa este livro com um breve relato dos 7 primeiros dias das aparições. Este livro muito importante para quem quer realmente beber da fonte daquilo que Nossa Senhora disse em Medjugorje. Muito bem, este livro ele tem as mensagens que são, na verdade, divididas em 2 fases. Para quem não sabe, as mensagens de Medjugorje, elas eram a princípio semanais. E elas começaram assim no dia 1º de março de 1984. Nossa Senhora começou a aparecer ali dia 24 de junho de 1981 e pediu que o dia da sua festa fosse no dia 25 de junho, dia que ela disse que ela era a Rainha da Paz. Então nós temos aqui o livro com a mensagem que começa a ser, a princípio, semanal. Essas mensagens que nós temos nesse livro são dirigidas naquela paróquia à vidente Maria Pavlovich, porque os outros videntes também recebiam mensagens nesse período, porém aquela que ficou encarregada de transmitir à paróquia e depois ao mundo as mensagens foi Maria Pavlovich. Nós no nosso canal, Lina Luz também, sempre fazemos vídeo com essas mensagens. Pois bem, a partir do dia 1º então de março de 1984, Nossa Senhora se dirigiu à paróquia de Medjugorje e queria que através da paróquia de Medjugorje o mundo todo recebesse suas mensagens. Esta é que nós chamamos então de primeira fase. Nós temos depois uma segunda fase que é a partir de 25 de janeiro de 1987. E aí sim as mensagens passam a ser mensais e que duram até hoje. Essas mensagens que são dirigidas ao mundo. Pois bem, quando Nossa Senhora iniciou as mensagens à paróquia, no mês de março de 1984, ela disse o seguinte: queridos filhos, escolhi esta paróquia de um modo especial e é meu desejo guiá-la. Eu a protejo com amor e desejo que todos vocês sejam meus. Obrigada por terem vindo aqui nesta tarde. Desejo que vocês se tornem sempre mais numerosos em minha companhia e na do meu filho. A cada quinta-feira darei uma mensagem particular para vocês. Então vejamos que nesta data, 1º de março de 1984, Nossa Senhora dirige o seu apelo ao mundo dizendo que daria mensagens todas as quintas-feiras. E assim foi. Até que no dia 25 de janeiro de 1987, ela começa a dar a sua mensagem então de forma mensal. E essa mensagem ela pediu que fosse dirigida ao mundo todo. Há uma mensagem aqui neste livro muito importante sobre essas mensagens que ela própria dá. Porque Nossa Senhora, sabemos, a mensagem maior é a sua própria presença em Medjugorje. Mas ela diz assim, na mensagem de 25 de junho de 2002, mensagem que está aqui no livro. Ela diz: vivam minhas mensagens e ponham em prática cada palavra que lhes dou. Que elas sejam preciosas para vocês, porque vêm do céu. Este é um pequeno trecho da mensagem do dia 25 de junho de 2002. Então este livro, que eu recomendo a todos que querem conhecer as mensagens que Nossa Senhora deixa, como eu disse, a sua presença é a maior mensagem, mas ela fala, Nossa Senhora transmite os seus desejos, os seus pedidos. E este livro traz as mensagens então desde aquela data, 1º de março de 1984, até as mensagens dos dias 25, e nós temos aqui a última mensagem deste livro, é de 25 de dezembro, dia de Natal, do ano de 2018.
Portanto, um livro que traz aí 37 anos praticamente de aparições e de mensagens. Nós queremos falar depois um pouco mais a respeito disso, em outras lives, em outros momentos, mas este é um livro realmente muito importante. Se você quer conhecer o que Nossa Senhora diz, você precisa conhecer esse livro. O segundo é o livro chamado Reze com o Coração. Um livro escrito por um padre, que é Padre Slavko Barbarit, o autor deste livro. Este livro é muito interessante para quem quer conhecer a fundo o Medjugorje. Ele tem este livro aqui, o prefácio de um frei muito conhecido, Janko Bubalo, que é um frade lá de Medjugorje, e tem também a apresentação da edição brasileira de Dom Murilo Krieger, que atualmente é arcebispo metropolitano de Salvador. Então vejam que é um livro bastante recomendado. Muito bem, este livro nasceu da experiência de Padre Slavko naquela paróquia. Quem é Padre Slavko, né? Um frade franciscano que foi enviado à paróquia de Medjugorje para, digamos, orientar os peregrinos. Ele falava muitas línguas, que é doutor em teologia e também em psicologia. Ele foi enviado à paróquia de Medjugorje para acompanhar os peregrinos e os videntes. Os videntes muitas vezes se dirigiam a ele como se ele fosse o diretor espiritual. Não que ele fosse, mas ele acolhia, ouvia também os videntes, né? E acolhia e ouvia os peregrinos, sobretudo. Padre Slavko Barbarit chegou em Medjugorje no ano de 1982, então logo no início das aparições ele chegou ali. E ele ficou até a sua morte. Como nós sabemos, Padre Slavko morreu fazendo a Via Sacra no dia 24 de novembro de 2000. Era uma sexta-feira e nesse dia, às 15 horas e 30 minutos, logo após a Hora da Misericórdia, ao fazer a Via Sacra no Monte Križevac, ele morreu infartado. Padre Slavko escreveu esse livro maravilhoso. Se você quer conhecer, eu vou falar um pouquinho da estrutura deste livro. Este livro ele foi pensado pelo Padre Slavko porque os peregrinos procuravam, a princípio, como rezar, né? Porque Nossa Senhora sempre falou muito de oração. Rezem, 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 né? Recomendava a oração do Rosário, recomendava a adoração ao Santíssimo, recomendava orações diante da cruz, recomendava orações no dia de jejum. Então foi pensando nisso que Padre Slavko criou este livro. Um livro bastante interessante, que é dividido então, como eu disse assim, em alguns tópicos, né? Primeiro, ele nasce em 3 situações. Os peregrinos buscavam 3 lugares em Medjugorje. A princípio, a igreja, que estava ali no meio dos campos na época, né? Os peregrinos iam até a igreja e queriam aprender a rezar melhor diante do Santíssimo. Os peregrinos iam também ao Monte Podbrdo, que é o Monte das Aparições, e é onde Nossa Senhora se manifestou a primeira vez, e também ali gostariam e queriam muitas vezes rezar. Padre Slavko então pensou nisso tudo e também muitos iam até o Monte da Cruz, o Križevac, e também ali queriam rezar diante da cruz, como Nossa Senhora mesma tinha orientado. Então ele faz um livro pensando exatamente nesses 3 lugares, né? Eu vou chamar de o Monte das Aparições Podbrdo como se fosse Belém, ou como se fosse o Monte Tabor, onde as pessoas buscam o encontro com Deus, com Nossa Senhora. Vamos chamar o Monte Križevac de Calvário. Ali encontramos Jesus, né, na sua cruz, e também Maria, que disse que estava sempre aos pés da cruz de Jesus, naquele lugar. E depois encontramos a paróquia de Santiago, que é exatamente a renovação do sacrifício de Jesus, ou seja, o lugar onde tudo acontece, onde os sacramentos são celebrados, né, onde há realmente uma vida espiritual muito intensa. Pois bem, para finalizarmos sobre este livro, ele é dividido em 6 partes. Como eu disse, ele foi pensado para cada situação. Então, neste livro você vai ter oração da manhã e da noite, escrita por Padre Slavko, né, de como as pessoas rezavam ali naquele momento, naqueles primeiros anos das aparições. Depois nós temos aqui a oração do Santo Rosário, com a meditação do Padre Slavko, que era feita naquele momento ali. Nós temos também a adoração ao Santíssimo Sacramento, que era feita ali naquela época e que é feita até hoje, porque Medjugorje toda quinta-feira é dia de adoração. Após a Santa Missa é um momento sublime de adoração a Jesus, como poucas paróquias no mundo, uma adoração intensa, profunda. Temos também aqui a oração de adoração da cruz. Muitas pessoas vão até a cruz do Križevac, visitar a cruz,
e pensam, né, como eu poderia rezar. Pois aqui tem uma oração feita pelo Padre Slavko de entrega a Jesus a sua paixão nos momentos mais difíceis da sua vida, portanto, adoração da cruz. Temos também aqui a Via Sacra. Muito interessante esta oração da Via Sacra. Há pouco fizemos um vídeo sobre isso, o nosso vídeo está bem assistido, baseado exatamente no que está neste livro. Fizemos a Via Sacra toda com as palavras do Padre Slavko deste livro. Depois eu coloco o link aqui embaixo, onde você vai poder também assistir esse vídeo, se quiser. E, finalmente, oração por cura, né? Muitas pessoas procuram em Medjugorje a cura do corpo e também a cura espiritual. Então, este livro traz uma oração belíssima por cura interior e também por cura física, que todos nós, na verdade, deveríamos fazer. Pois bem, essas 6 orações, repetindo, da manhã e da noite, do rosário, oração feita diante do Santíssimo Sacramento, oração de adoração da cruz, oração da Via Sacra e finalmente oração por cura estão aqui. Este livro foi muito recomendado e hoje ele é vendido inclusive lá na paróquia de Medjugorje, em várias línguas. Desde que eu trabalhei no secretariado Rainha da Paz de São Paulo, lá nos anos 90, este é um dos livros mais vendidos e mais conhecidos. Quando alguém fala de Medjugorje, automaticamente lembramos do livro Reze com o Coração. Então esses 2 livros nós teremos aqui para oferecer a você. Como você vai pedi-los? Né? Através do nosso e-mail, que nós colocaremos aqui embaixo, na sequência do vídeo, ou através da nossa página do Facebook, a página A Serviço da Rainha. Você pode ali entrar em contato conosco, né? Vou deixar lá o link para que você possa entrar em contato conosco. Então estão aqui recomendados esses 2 belíssimos livros. Detalhe, nós não vamos fazer isso para lucrar. Apenas com preço de custo para que possamos ter mais edições. Então, o Secretariado Rainha da Paz de Belo Horizonte, como eu disse, disponibilizou esses livros e nós estaremos cada vez mais divulgando a um preço realmente acessível e, logicamente, o custo do correio, né? Se você adquirir um dos 2 livros, ou até os 2, você vai receber gratuitamente este livrinho que nós mandaremos para você, um livrinho sobre a reza do Rosário. Um livro muito bonito com as meditações do Santo Rosário. Você vai receber gratuitamente ao adquirir um ou outro livro, para dar de presente ou para você mesmo, ok? E finalmente, falando rapidinho deste livro aqui. Foi um livro que eu escrevi no ano de 2013, portanto há 6 anos atrás. É um livro que está infelizmente esgotado, mas é um livro que traz a experiência de Medjugorje. Tive a graça de estar lá 2 vezes, em 89 com um grupo e em 91, onde eu fiquei lá sozinho por 2 meses. Era a época da guerra. Este livro chamado Medjugorje, Superpotência da Misericórdia Divina, é um livro que precisa também ser relançado, precisa ser conhecido. Pessoas que nunca ouviram falar de Medjugorje vão encontrar nele, provavelmente, uma experiência rica, muito importante, muito bonita, daquilo que foi, daquilo que é a experiência de Medjugorje. Aqui, além da história narrada de maneira simples, ele traz ainda testemunhos no final. Este livro provavelmente relançaremos até o final do ano. Estou mostrando a você para que você reze, para que você torça, porque queremos relançar este livro, que já foi vendido no Brasil, mas que agora está esgotado. Pois bem, através desses 3 livros, então, nós queremos convidá-lo a se unir mais a nós e possa também divulgar, ser um grande divulgador das mensagens de Medjugorje. Neste mês de junho, no 38º aniversário, a Nossa Senhora disse que nós sejamos as suas mãos estendidas, que nós possamos levar aos outros a sua mensagem de esperança e de fé. Agradeço a você que nos assistiu. Peço a Nossa Senhora Rainha da Paz que derrame sobre você e sobre toda a sua família muitas bênçãos e muita paz. Não se esqueça, embaixo do nosso vídeo você vai ter aqui as instruções de como solicitar este livro. Paz e bem a todos. Fique com Deus.